Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Química. E hoje nós vamos falar sobre os fenômenos químicos e físicos. Nós vamos falar sobre as transformações, né? Na realidade, a gente entendeu na aula passada que química é o quê? É o estudo da matéria, da transformação da matéria, das energias envolvidas nessa transformação. E aqui a gente está falando sobre química, né? Olha só, mais química do que isso é impossível. Então a gente vai falar sobre os fenômenos químicos, que seria o quê? Eu pego a matéria e transformo essa matéria. Então, eu tinha uma substância, quando eu queimei, por exemplo, esse fósforo aqui, esse palito de fósforos aqui, né? Esse fósforo se transformou, né? Então, ele se transformou numa matéria diferente. Então, quando ele se transforma numa outra coisa, eu tenho um fenômeno químico. Quando essa matéria se transforma na mesma coisa, né? Apenas ela muda o estado físico, eu simplesmente tenho um fenômeno físico. Então, por exemplo, o gelo se transformou em água líquida e a água líquida se transformou em água, sei lá, gasosa, por exemplo, vapor, vai para a nuvem, enfim. Então, aqui eu tenho transformação física. Basicamente, o que acontece? No fenômeno químico, olha só o que acontece. A combustão do álcool, por exemplo. No fenômeno químico, eu peguei o álcool, que é o C2H5OH, eu simplesmente queimei ele. Queimar é fazer a combustão. Combustão é isso, é reagir com oxigênio. Quando eu queimo o álcool, o que acontece? Ele transforma em duas substâncias diferentes, CO2 e água. Então, quando uma determinada substância reage com outra, se transforma em outras duas diferentes, eu tenho aqui, então, uma reação química, uma combustão do álcool, ou seja, uma transformação e um fenômeno químico. Já, por exemplo, no caso do fenômeno químico, então eu transformo a natureza íntima da matéria. A matéria era isso aqui e virou isso aqui, tá? Agora, aqui nos fenômenos físicos, que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Novamente, os fenômenos físicos não alteram a natureza da matéria e a gente tem as transformações físicas aqui da matéria. Então, vamos imaginar que a gente tem um sólido. Quando eu dou calor para esse sólido funde. O que é o ferro fundido? É o ferro que estava na natureza sólida. Eu dei um calor muito forte para ele, milhares de graus, e ele simplesmente derreteu, ficou na fase líquida. Então, a fusão é isso. Eu vou fazer o ferro fundido, é o ferro na fase líquida. Então, eu pego a água, seria o gelo fundido, né? E aí eu posso simplesmente dar mais calor e fazer ela vaporizar, ou seja, ela passar para o estado gasoso. Então, a água no estado gasoso é a água líquida que vaporizou. E a gente tem aqui a condensação, quando eu faço o contrário, eu retiro o calor da água na forma gasosa e aí ela volta a ser condensada. Então, isso é muito comum. A gente está em dias frios, por exemplo, ou em dias muito úmidos, a gente ter uma condensação no vidro do carro, né? Então, a gente está ali dentro do carro, tu tens energia do teu corpo ali sendo produzida, sendo colocada dentro do carro o tempo todo, né? E a gente tem aquela umidade dentro do carro. Quando o dia está muito úmido, a gente tem muita umidade dentro do carro. Então, o que acontece? Normalmente acontece isso em dias chuvosos, onde o dia fica muito úmido. Então, se a gente fechar os vidros do carro, com o calor do nosso corpo, essa água que está no estado gasoso, ela começa a condensar nos vidros. E a gente tem, então, a gente praticamente não enxerga, né? Então, isso é muito comum. Depois que a gente entende isso, tu entende que a solidificação também tu vai continuar retirando o calor desse líquido, aí tu vai solidificar, como se eu colocasse um copo d'água dentro do freezer. Mas uma das questões que mais cai em prova é a sublimação. A sublimação não é simplesmente aqui a passagem de sólido para gasoso, é uma passagem direta, tá? Se pegar, por exemplo, uma pedra de gelo aqui, ela pode sublimar. Ela vai primeiro, claro que ela vai derreter, ela vai se transformar em água aqui líquida, mas ela pode sublimar. Ela pode posso pegar uma partícula aqui de gelo e passar direto para o estado gasoso. A água que estava ali grudada naquelas pontes de hidrogênio na fase sólida, ela pode simplesmente soltar. Quando ela se solta na fase gasosa, ela fica separada das outras moléculas, tá? Então, na fase líquida, aqui eu tenho as moléculas de água ligadas por pontes de hidrogênio. Nós vamos estudar mais adiante. Quando na fase gasosa, não. Aí as moléculas de H2O, elas ficam completamente separadas, mas elas podem se agrupar por pontes de hidrogênio novamente e condensar, né? E é o que acontece aqui. Então, o sólido ele pode ir direto para cá. A gente tem exemplos na prova, por exemplo, do CO2, né? O CO2 é aquele que a gente tem, que ele passa a ser sublimado. A gente vê isso muito em festas, né?
O CO2 ele está na fase sólida e aí ele fica aquela névoa de CO2 nas festas que os caras colocam ali. O CO2 está na fase gelo, está congelado ali na fase sólida. Ele vai sublimar, ele vai passar direto para a fase gasosa, CO2 gasoso. Por isso que fica aquela fumaça branca, mas isso é sublimação. Tá? A gente tem outros exemplos que nós vamos dar mais adiante de sublimação. Mas o importante é saber que quando tu passa do gasoso para o sólido também é sublimação, tá, gente? Muita gente conhece saindo daqui para cá, mas tem a sublimação daqui para cá. E aqui eu vou falar sobre uma questão que é clássica. Todo ano nós temos uma questãozinha dessa aqui. Então a gente tem que conhecer, né? Todos esses fenômenos aqui, tá? São os tipos de precipitação. Então vejam só, gente, olha só. Isso aqui são fenômenos físicos, porque não muda a natureza íntima da matéria. Então quando a gente sobe a serra, por exemplo, a gente vai subindo, quando a gente chega lá a uma altura em torno de 1000 metros de altura, né? A gente vai encontrando aquelas nuvens, né? Então, basicamente, é uma nuvem próxima do solo. A neblina é isso, quando tu não consegue enxergar mais ali uma casa que está perto de ti, porque tu tem uma neblina. Tu tem basicamente uma nuvem próxima do solo. Tá? A garoa já é um chuvisqueirinho, uma chuvinha bem fininha, né? Não é uma chuva forte, mas é uma garoa, uma chuvinha assim, muito pequena, com tamanho de gotícula, o tamanho da gota é muito pequena. O sereno e o orvalho, até tem uma música, né, do Noel Rosa, que diz que o orvalho vem caindo, né, molhando meu chapéu, uma coisa assim. E aí, isso aí, vamos retirar aqui essa ideia, porque isso aí, o orvalho não cai ou o sereno não cai, tá, gente? Mas ele tem a licença poética lá para falar isso aí, tudo bem. Mas o sereno, o que é o sereno, gente? A condensação da água, tá? Pela diminuição de temperatura em contato com substâncias frias. Por exemplo, assim, quando eu tenho o ar úmido, né? E aí está um dia muito frio, e o ar ele simplesmente vai pegar, vai parar em cima de uma folhinha ali, daqui a pouco ele forma uma gotícula, né? Essa gotícula a gente chama de orvalho, tá? São gotas que vão se formando ali quando ele entra em contato com uma folha, por exemplo, tá? O ar vai ficando ali próximo à umidade do ar, né? Quando o ar está muito úmido, e aí ele vai condensando. E aí a gente pode também dar continuidade a isso. Daqui um pouco, a temperatura baixa tanto, né, que eu tenho a famosa geada, que é a formação de gelo na superfície da folha. Então a gente vê bem assim, ó, a geada aqui, os campos ficam, né, cobertos de água no estado sólido, né? E a geada é a solidificação do orvalho. Então eu tenho o orvalho aqui que está ali, a gotícula de água na planta, e daqui a um pouco a gente começa a ver uma temperatura muito baixa no sul do estado aqui, aqueles campos todos cobertos, todos brancos, né? Isso aí é a geada, tá, gente? A neve, aí sim, a neve cai e o granizo cai. Só que a neve seria a água que está numa temperatura muito baixa, né? Numa nuvem, por exemplo, ela começa a cair, tá? Mas os flóculos, os cristais são pequenos, são bem pequenininhos, assim como a neblina, a condensação, assim como a garoa, que é um chuvisco pequeno, né? A neve também é um sólido bem pequenininho, cristais de gelo bem pequenininho. Já o granizo não, o granizo é uma pedra, um bloco que cai também, tá? Então a gente tem duas formas de cair, a neve e granizo, tá? A neve fininho e o granizo é grande. Então aí o granizo tá aqui, ó, representado por esse cara com um monte de pedras na mão aqui. Aqui é geada, né? Aqui já pode ver que acontece a chuva aqui, mas é diferente da nossa neblina, mas aqui tem uma chuva com neblina, né? E aqui está o sereno, ó, as gotículas de água aqui que estão na fase líquida em cima da folha. E aqui a gente vê a neve caindo aqui, né, no solo, deixando branco aqui também. Na realidade, a geada não é a neve, tá? A geada é quando eu tenho assim a solidificação do nosso orvalho aqui na planta. Então, a geada e a neve são coisas diferentes. E a garoa é aquela chuvisco, né, que a gente já viu ali com uma gotícula bem pequenininha, assim, que quase não molha. Quando a gente tem a água, H2O, na forma líquida, essa água está na forma líquida porque ela está numa faixa de temperatura de 0 a 100 graus. E eu falei para vocês, naquelas transformações físicas, quando eu retiro muita energia da água, quando eu tiro o calor dela, eu simplesmente posso transformá-la em sólido, congelando. Quando eu dou muito calor para essa água líquida, eu posso transformá-la na forma gasosa. Então, aconteceu o quê? Troca de fase, né? Muito bem, então eu tenho
fases onde eu preciso entender um gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é de troca de fase. Observem aqui, ó, que eu tenho um gráfico de uma substância pura, tá? Esse gráfico aqui não é da água, porque a gente tem aqui um ponto de fusão aqui acima do zero. Então, a água sempre vai, simplesmente ela vai congelar a 0 graus e vai entrar em ebulição a 100 graus, a água, tá? Então, o gráfico tem dois patamares aqui, ó, tá? Esses patamares aqui são sempre, assim, ó, paralelos ao eixo do X, quando a gente tem uma substância pura, tá? Isso vocês vão estudar mais em física. E quando eu tenho uma mistura, gente, o que é uma mistura? Eu peguei água e botei sal. Quando eu tenho sal, olha o que acontece com esse patamar, eu não tenho mais patamar. Essas curvas ficam assim, ó, aqui, ó, elas sobem, tem um ΔT aqui de fusão e um ΔT de ebulição aqui, tá? Então, isso aqui é uma mistura, é a representação de uma mistura. Aqui é um gráfico de uma substância pura, ou seja, é uma única substância, por exemplo, H2O, né? E aqui é um gráfico de uma mistura, onde eu tenho H2O mais NaCl, né? E vejam a diferença. Substância pura, olha o que acontece, patamar. Mistura, o que acontece? Nos lugares, ao invés de patamar, eu tenho, ó, um ΔT pequeno aqui, tá? Um ΔT de fusão e um ΔT de ebulição. Mas para isso eu preciso ter uma mistura, tá? Agora eu tenho misturas especiais, azeotrópica, eutética e a mistura comum é essa aqui, que a gente já desenhou nessa fase aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho água, sal, açúcar e outras coisas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os 4 gráficos que podem acontecer na prova. Então, eu gosto muito de associar a palavra eufu a zebu. Opa, como é que é esse negócio de eufu a zebu? Eutética é aquela mistura que na fusão, eufu, ó. Eutética na fusão, eufu. Aí eu tenho lá um patamar aqui na fusão. Ó, observe que eu tenho um ΔT aqui na ebulição. E a zebu, o que é? A zebu é azeotrópica, então a mistura azeotrópica, onde eu tenho um patamar lá na ebulição. Então, a eutética tem na fusão e a azeotrópica tem patamar na ebulição. Então, memorizem isso aqui, porque pode ser que eles cobrem. É uma decorebinha, tá, gente? Mas a gente precisa saber muito bem distinguir esses 4 tipos de gráfico. Existem, então, substâncias puras, que eu tenho 2 patamares, né? Nas misturas comuns, a gente não tem patamar nenhum. Na azeotrópica, eu tenho um patamar lá na ebulição e na eutética, eu tenho um patamar na fusão. Bom, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.